muito bom dia para todos. Domingo 20 de setembro, domingo, o Papo das 9 é especial, por quê? Porque a gente não vai ter como responder as perguntas. Anderson e Ariane estão com merecidas folgas e aí a gente sempre inventa moda aqui. A gente sempre faz uma imersão num tema especial. E eu agradeço desde já as sugestões que foram enviadas, eu li todas as sugestões. A maioria absoluta delas versa sobre a importância da gente continuar falando nesse domingo de meio ambiente. E eu não quero me repetir. Uma outra redundância faz parte, mas eu queria trazer um tema novo. E aí peço licença a todos vocês para trazer hoje uma reflexão, vamos fazer aqui uma imersão de um livro que eu lancei em 2009 chamado Espiritismo e Ecologia, que já teve várias reimpressões, várias atualizações, e é um livro que eu tenho um saudável e luminoso orgulho de ter me envolvido com esse projeto e dele ser editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, que chancelou as informações publicadas ali. 100% dos direitos autorais, como todos os meus livros, são cedidos, né? Os livros da FEB são voltados para as atividades da FEB, doutrinárias e filantrópicas. Agora, antes de falar sobre o tema Espiritismo e Ecologia, eu queria lembrar que conversei hoje de manhã com a Cláudia Geiger, nossa repórter, lá no Pantanal. E decidi o seguinte, eu vou repetir isso no final, porque o povo está chegando, a gente gosta de repetir. Essa semana, até sexta-feira, começa hoje, todos os meus livros que forem vendidos pela Candeia, no seu valor integral. Por exemplo, um livro custa R$15. Você paga R$15, os R$15 do livro serão integralmente destinados a uma organização voluntária que a Cláudia Geiger, lá no Pantanal, vai indicar para gente. Eu falei com ela de manhã, ela falou, vou fazer uma checagem para saber quem está precisando de mais dinheiro, urgentemente. Então começa hoje, vai até sexta-feira. Na sexta-feira termina essa promoção, não sei o nome que se dá, essa campanha. Isso vale para o livro Espiritismo e Ecologia, isso vale para o livro, o último que eu lancei, A Força do Um, isso vale para o livro Cidades e Soluções, e isso vale para o livro Viver é a Melhor Opção. Ou seja, repetindo, até sexta-feira dessa semana, o valor integral pago por cada um desses livros será destinado para a organização, a instituição que esteja neste momento no Pantanal e que será escolhida pela Cláudia Geiger. Eu vou dizer qual é a instituição aqui, vou dar transparência total a essa prestação de contas. Seguirá sexta-feira, eu vou fazer esse depósito do valor equivalente. Então, www.candeia.com, a barrinha invertida, André Trigueiro, tudo junto. Lá, o dinheiro que você eventualmente investir num dos livros será integralmente repassado para uma organização, uma instituição do Pantanal que esteja se ressentindo nesse momento de mais ajuda. E a Cláudia Geiger, minha amiga, vai me ajudar nessa. Ela vai definir qual organização receberá esse recurso, e ela já me mandou imagens de chuva nessa madrugada na cidade de Poconé. Eu fiquei tão feliz com isso. Poconé, que fica na borda do Pantanal, estava naquela imersão de fumaça horrorosa, respirando fumaça tóxica dia e noite. E isso, a chuva aplaca. Tomara que chova bastante. São Pedro, tem de piedade dessa ignorância coletiva de tantos brasileiros que estão destruindo as matas, os bichos. Joga chuva, joga chuva.
pelo amor de Deus, a gente precisa de muita chuva. Choveu de madrugada em Poconé, é possível que tenha chovido também em outras partes, obviamente. Tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. E hoje o que faz a diferença é chuva. Chuva, pelo amor de Deus. Então vamos dar tratos à bola? Muito bem, Espiritismo e Ecologia. A primeira fofoca aqui, acho que eu nunca contei isso em público, vou contar para vocês. Quando eu apresentei os originais do livro para a editora, uma editora espírita, a editora FEB, o título do livro era Ecologia e Espiritismo, né? Aí a única exigência, depois que eles passaram um pente fino para ver se estava de acordo com o que eles acham que seja a visão assim da doutrina, etc., foi assim: André, tá ótimo, vamos nessa. Só tem um detalhe, você se importa de inverter o título? Em vez de Ecologia e Espiritismo, pode ser Espiritismo e Ecologia. Eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto, vamos nessa. Muitos não espíritas que leram a obra se sentiram muito identificados e representados, porque embora o título seja esse, a proposta do livro, claro, primeira, é mostrar o que Espiritismo e Ecologia têm em comum. Ok. Só que quem não é espírita, e mesmo quem não é espiritualista, não professa, digamos assim, uma fé, não tem um credo, vai encontrar no livro muita informação sobre ecologia, a ciência ecológica, o que seria a tal da ecologia, o que diz a tal da ciência ecológica e por que quando a gente fala da proteção das águas, da biodiversidade, da qualidade do ar, da proteção dos biomas, dos ecossistemas, nós estamos, em última instância, falando da capacidade que a nossa espécie pode ter, ou mais chances de ter longevidade, alegria, saúde, harmonia. A gente depende visceralmente do meio ambiente. O meio ambiente não depende de nós. Nós somos um probleminha que o meio ambiente, olha, de alguma forma pode resolver ao modo da lei de causa e efeito, e isso não nos favorece. Portanto, Espiritismo e Ecologia é um livro que foi lançado por mim 11 anos atrás. Outro registro que eu queria fazer. A revisora do livro foi a minha mulher, Cláudia Guimarães. A Cláudia não é espírita, mas ela é ambientalista, ela conhece muito desse assunto. E ela generosamente, sem ter a convicção espírita que eu tenho, essa afinidade com o espiritismo, ela generosamente me ajudou demais para que esse livro saísse no prelo. O que para mim é um gesto de amor e de consideração. Porque em última instância a gente está falando de princípios éticos. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida, é ter uma postura, eu diria, mais voltada para o coletivo, mais altruísta. Todos os ambientalistas que eu conheço têm uma visão muito bonita dos direitos das pessoas terem acesso à comida, não serem objetos assim da desigualdade absurda que a gente vê no Brasil. Não é possível falar de meio ambiente sem falar da gente. O meio ambiente começa no meio da gente. Então, quando você vê um ambientalista defendendo menos veneno ou nenhum veneno no prato, cuidar dos rios que abastecem as cidades, transporte público de massa, eficiente, barato e rápido, menos automóvel, mais trem, mais metrô, mais ônibus, são visões éticas. O ambientalista, ele tem uma visão muito bonita, altruísta, que alcança o direito de todos serem felizes, terem qualidade de vida. É uma visão muito legal. Já disse aqui ontem, também a questão ambiental ela não se insere em nenhuma ideologia política. A questão ambiental não é gueto do Partido Verde. Todos os partidos políticos do Brasil e no mundo, para serem levados a sério, precisam ter propostas para a área ambiental. E não tem essa de dizer, é uma proposta de esquerda, ou de direita, ou de centro.
é de qualquer agrupamento político que tenha uma determinada ideologia. Essa ideologia não pode ignorar o direito à vida, à saúde e à longevidade. E isso passa pelo meio ambiente. Muito bem. Espiritismo e ecologia. Começamos por onde? Com uma cutucada nos espíritas, né? Na largada do livro, a gente já dá assim uma cutucada. O espiritismo em frases de efeito. Porque certas frases que os espíritas repetem à exaustão, porque são frases emblemáticas e que resumem a doutrina, aspectos importantes da doutrina. Por exemplo, o acaso não existe é uma frase tipicamente espírita. Tem gente que, quando diz a frase, olha, o acaso não existe, o interlocutor que ouve isso olha e diz assim, ah, você é espírita, hein? É uma frase que os espíritas adoram recitar. Adoram porque ela explica ou resume um aspecto importante da doutrina dos espíritos. Todos nós estamos aqui por um propósito, há um sentido na vida. Ou como diria Einstein, Albert Einstein, Deus não joga dados. Quer dizer, existe uma certa percepção, e a ciência também alcança isso, de um universo inteligente, aonde todos nós temos uma função, um papel a desempenhar. É direito seu ignorar isso, mas normalmente quando a gente ignora, a gente se ressente, perde. Há um sentido para a vida, há um propósito. Muito bem. O acaso não existe é uma frase tipicamente espírita. E eu peguei outras frases que talvez, presta atenção nisso, talvez, o entendimento equivocado das ideias que elas encerram alimenta o distanciamento da gente do que seja meio ambiente, a importância da gente estar antenado com as questões ambientais do nosso tempo. Então existem frases espíritas que, não devidamente compreendidas, nos afastam da percepção do quanto a questão ambiental é urgente e importante. Quer ver só? Por exemplo, uma frase que você, se é espírita ou conhece alguém espírita, ou se não, nem uma coisa nem outra, fique sabendo, se diz assim, a verdadeira vida é a vida espiritual. Várias outras correntes religiosas repetem isso também. A verdadeira vida é a vida espiritual. Bom, qual é o entendimento que eu acho correto dessa frase? Nós não somos corpos animando espíritos. Somos espíritos animando corpos. A origem da vida, o sentido da vida se encerra não na estrutura de matéria orgânica, com ossos, com nervos, com glândulas, com órgãos, que explica biologicamente quem nós somos. A essência da vida é o que anima essa estrutura, né? Somos essencialmente espíritos. E nesse sentido, dentro do olhar espírita, nós estamos aqui, portanto, numa vida encarnada que tem prazo de validade e que tem um sentido, um propósito. A gente está aqui para realizar alguma coisa enquanto estivermos neste corpo. Portanto, a verdadeira vida, a vida espiritual, significa, presta atenção, porque a encarnação de cada um de nós tem a principal meta de permitir a evolução espiritual. Essa é uma visão espírita. Então, quando a gente diz assim, a verdadeira vida é a vida espiritual, é a seguinte, não importa o quão deslumbrado você esteja com a matéria, com as coisas desse mundo, com o que é tangível, o que é visto e percebido pelos sentidos. Acorda. A vida é muito mais que isso. A vida extrapola aquilo que os nossos 5 sentidos sentem e tangibilizam, né? Percebem. A verdadeira vida, a vida espiritual, significa
se liga porque a vida continua depois da morte do corpo, e aquilo que a gente faz hoje aqui é determinante da qualidade da vida espiritual que teremos. Esse é o sentido da frase, penso eu, é uma opinião, tá, gente? Não sou dono da verdade, não. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui para sermos pessoas melhores e pessoas que não são perecíveis. O corpo é, nós não. Nós somos espíritos imortais. Então a gente está aqui realizando mais um capítulo dessa história. Mais um capítulo da nossa história espiritual. Esse é o sentido da frase. A verdadeira vida é a vida espiritual. Agora veja, qual é o sentido equivocado que pode afetar nossa percepção da urgência que a gente deveria atribuir aos assuntos ambientais? Quando você diz a verdadeira vida é a vida espiritual, você pode estar caindo na armadilha de achar que tudo que acontece nessa vida, aqui agora, nesse plano, é desimportante, não faz diferença. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Muitos espíritas são com justiça criticados porque só conseguem falar da vida do além-túmulo, né? Do pós-mortem do corpo. Não conseguem prestar muita atenção no que está acontecendo aqui agora, não. Ficam sempre ali, ó, projetando o que vai ser a minha vida depois da morte. Como é que vai ser? Para que lado eu vou? Eu vou para nosso lar, eu vou para um umbral. Em alguns casos, eu digo isso com muito respeito, não se fala de outra coisa, não se estuda outra coisa. Só quer saber do que vai acontecer depois da morte do corpo. Gente, a vida espiritual já está acontecendo. Quem vos fala aqui é um espírito. Eu sou um espírito. Sou um espírito encarnado, mas eu estou aqui na condição de espírito. Quem está aí do outro lado da telinha é espírito. Desculpa, se você não sabe, à luz do espiritismo, você é um espírito. Nesse momento, a vida espiritual já é. Manja quando o pessoal mais jovem, a garotada, fala, ai, já é. A vida espiritual já está em curso. As escolhas que você faz em relação a seu espírito estão sendo feitas neste exato momento. Todos nós somos espíritos. Então não tem essa de dizer a verdadeira vida é a vida espiritual, aludindo ao que vai acontecer depois que o corpo perecer. Depois que houver o colapso orgânico, depois que você se desfizer da carcaça que não tem mais utilidade e serventia, você faz a transição. Aí tem gente que acha que é aí que começa a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual, significa se liga aonde você estiver, na condição de encarnado ou desencarnado, nos valores espirituais. Naquilo que remete à imortalidade, à transcendência. Claro, aqui na Terra a gente vai ter outras preocupações também. É aquilo que Jesus, de forma muito assertiva, falou. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós temos as questões da matéria. Mas elas não são, ou não deveriam ser, o único assunto do nosso interesse, ou não deveriam determinar a consagração de todo o nosso tempo e toda a nossa energia. Percebe o que eu estou querendo dizer? Quando você ouvir por aí a verdadeira vida é a vida espiritual, não exclua as demandas do momento presente, inclusive ou principalmente as questões ambientais ou socioambientais, porque a gente não está fora da natureza. Ah, mas aqui né? A verdadeira vida está lá. Não, a verdadeira vida é aqui agora. Alô, acorda aí, domingão. A vida espiritual já está acontecendo neste momento, aqui e agora. Se liga. Você está plugado na vida, está plugado na matéria, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Faça, nesse momento, as escolhas espirituais importantes para você. Não espera desencarnar, não. Não espera desencarnar. Faça agora aquilo que lhe compete fazer, assim como eu, em favor da sua vida espiritual. Muito bem. Essa frase eu garimpei e coloquei no livro Espiritismo e Ecologia como sendo um alerta para quem, ao dizer essa frase o tempo todo, a verdadeira vida é a vida espiritual, não esquecer que nós estamos aqui enquanto espíritos e há questões daqui que merecem nossa atenção.
Uma delas é a questão socioambiental. Uma outra frase que também, se você não estiver atento, se você não estiver ligado, você vai achar, e isso me parece um erro, que os assuntos desse mundo são desimportantes. Quer ver a frase? Quando você ouve alguém dizer assim, eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui de passagem. Bom, você dizer que está aqui de passagem é chover no molhado. Até um materialista, um ateu, um agnóstico, vai concordar com você. É a única certeza que a gente tem no mundo. Porque é insofismável, é uma verdade inexorável. Todos nós morremos, a parte física. Espiritualistas e materialistas concordam e convergem. Estamos aqui de passagem. Todos estamos por aqui de passagem. Agora, quando você diz, eu estou aqui de passagem, subjacente à frase pode vir a ideia, e ela é perigosa, de que nada daqui merece atenção, desvelo, mobilização. Porque se você está de passagem, sabe aquele ponto de ônibus todo detonado, vandalizado? O ponto de ônibus é um bom exemplo, porque o ponto de ônibus parece ser um lugar que ninguém presta muita atenção, porque você está ali de passagem. Daqui a pouco o que interessa é pegar o ônibus para ir para o trabalho, para a universidade, para a escola, ou voltar para casa. O ponto de ônibus é um lugar de passagem. As pessoas falam, eu estou aqui de passagem, por que eu vou me preocupar se o ponto de ônibus está pichado, está quebrado? Tá... As pessoas costumam dizer assim, daqui a pouco chega o ônibus, eu vou embora. Percebam, aonde eu quero chegar. Cuidado quando ouvir alguém dizer ou você disser, eu estou aqui de passagem, como se isso validasse a desimportância, o desapreço, o desprezo que você vem a ter pelos assuntos ambientais. Cuidado. Não concordo com isso. Enquanto você estiver de passagem, valorize primeiro a oportunidade de estar aqui. Segundo, faça por onde merecer estar aqui. Terceiro, deixe como legado, enquanto passar por aqui, alguma coisa bonita, alguma coisa que faça diferença, alguma coisa que mude para melhor esse mundo. Não seja mais uma pessoa alienada, dispersa, distraída, que só consegue falar assim, eu estou aqui de passagem, daqui a pouco eu vou para o reino de Deus. O reino de Deus é aqui também. Nós somos espíritos. O reino de Deus está aqui e agora. Faça aqui e agora o que você acha que só tem valor e importância do lado de lá. Não faz sentido. É um discurso escapista que fica transferindo, sabe? Isso aí, eu tô aqui, a vida não tem mais importância, para mim tá tudo errado por aqui, eu não vejo a hora de partir. Tem gente que ainda manda essa. Tem mais o que fazer nesse planeta não? Não tem jeito nenhum, tá tudo já descacetado, eu vou esperar minha vez aqui para ir para outro lugar. Não espera não, não espera não. Faz acontecer, faz a sua parte, é isso, a gente tá aqui para fazer as coisas, não tá aqui para esperar nada não. Então, esse é um dos capítulos do livro, Espiritismo e Ecologia, chama-se Espiritismo em Frases de Efeito, e eu já dou essa cutucada nos meus pares e confrades. Olha, se liga aí, não fica falando só de mundo espiritual não, porque nós somos espíritos e não estamos aqui de passagem para ficar dizendo que o lado que interessa é o lado de lá. Estamos aqui para lembrar que existe o lado de lá, mas que a gente precisa fazer algo importante aqui. Desculpa a exaltação. Tem um lado meu meio efervescente. É um assunto para mim muito rico e apaixonante. Adoro esse assunto. Bom, e aí quando surge, isso é interessante, é uma parte do livro que eu adorei fazer. Eu fiz pesquisa, óbvio, a gente procurou entender. Em que momento surgem Espiritismo e Ecologia, que é o nome do livro, no mesmo período histórico? Segunda metade do século XIX. Meus amigos, é impressionante quando a gente estuda o que aconteceu no século XIX.
apareceram, além de espiritismo e ecologia, olha a lista, e não é uma lista completa, hein? No século XIX também surgiram o evolucionismo de Darwin, o positivismo de Augusto Comte, o transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson, o comunismo de Engels e Marx, a psicanálise de Sigmund Freud. Tudo isso, olha o que foi o século XIX. Foi um período de fervilhamento, de novas ideias, novas visões de mundo. E isso no século em que houve muita inovação tecnológica, máquinas, equipamentos. Então foi um período muito interessante e rico de fecundação de novas ideias e visões de mundo que passaram a nortear o que veio a acontecer no século XX, com influências também no século XXI, onde hoje estamos. É interessantíssimo quando você se detém nesse período histórico, século XIX, especialmente a segunda metade. É quando surgem também, no meio desse caldeirão do fervilhar das novas ideias, correntes de pensamento, etc., o que surge no horizonte? Espiritismo e ecologia. Duas palavras que não existiam. É interessante, quem estuda a etimologia da palavra espiritismo, que no Brasil tem um sentido muito amplo e elástico, né? Você vai ver outras tradições, isso não me incomoda não, outras tradições que se identificam como espíritas, né? Nossos irmãos umbandistas, nossos irmãos candomblecistas. Então você vai ter gente que se diz espírita, sendo que espírita deriva de espiritismo. Quando você vai no dicionário e vai ver, mas de onde vem a palavra? Vem do francês spiritisme, que foi cunhada pelo codificador da doutrina, um professor, pedagogo, à época muito importante, com livros de pedagogia referenciais na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail. É o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo que ele usou ao lançar o primeiro livro de todos os que constituem as obras básicas da codificação. Isso foi em 1857. 9 anos depois, num país vizinho à França, Alemanha, um naturalista alemão, Ernst Haeckel, cunha uma palavra que também não existia, chamada ecologia. Logos, estudo, oikos, lar ou casa, estudo da casa. Então olha que legal. 9 anos de diferença entre o surgimento do espiritismo em França e o surgimento da ecologia na Alemanha, 1857, 1866. Nos meus estudos eu não consegui descobrir se Kardec e Haeckel se conheciam ou souberam da existência um do outro. Aí eu vou começar a descrever para vocês as coincidências, os pontos de afinidade entre espiritismo e ecologia, que estão no livro do mesmo nome. Primeiro, Kardec e Haeckel eram apaixonados pela ciência. Eram, pode-se dizer, cientistas. Incomodavam a Igreja Católica à época porque tinham muita afinidade com o evolucionismo de Darwin. Não sei se vocês têm essa informação. Darwin incomodou demais a Igreja com essa história do homem vir do macaco, né? A teoria da evolução das espécies quebrava um pouco, quebrava bastante o que se ensinava nas aulas de catecismo, assim, da origem da humanidade, né? Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né?
a ideia de que a gente viria do macaco quebrou um pouco o eixo dos religiosos à época ligados à igreja. Então, Kardec e Kardec e Ernest Haeckel. O Hegel também. O povo do comunismo também desagradou um monte. Um monte de gente que apareceu no século XIX desagradou a igreja. Até a psicanálise de Freud, em certo sentido, deve ter incomodado para burro. Mas, enfim, homens de ciência. E como homens de ciência, trouxeram um olhar, uma percepção na área do conhecimento muito interessante. Eu não vou ler o livro para vocês, mas eu vou resumir nos seguintes termos. Kardec e Haeckel, eles enxergam a realidade de uma maneira não linear, não óbvia e que não se restringe à percepção dos sentidos humanos, né? Por exemplo, por que estudo da casa? Por que ecologia é estudo da casa? Toda casa tem cômodos. Esses cômodos se comunicam. Você não vai encontrar uma casa em que um dos cômodos esteja encapsulado, não tem acesso. Toda a casa, o perímetro da casa da gente, tem diversos cômodos que se comunicam. Então, o Ernest Haeckel, num mundo que já tinha biologia, a biologia já existe, ele lança a ecologia como estudo da casa, percebendo o quê? Um universo que poderia ser descrito hoje, a definição dos físicos quânticos para o universo, faz todo sentido para a ecologia de Haeckel e para o espiritismo de Kardec. Um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. É um universo sistêmico. Essa é uma palavra da moda no século XXI. Pensamento sistêmico, systemic thinking. Porque, em essência, é o que a ecologia sugere para a gente perceber a realidade. Tudo está conectado, interligado e é interdependente. Esse é o universo que a gente vive. Isso é ciência. Tudo está conectado. Essa é a visão que fazia sentido para o Haeckel. E Kardec, quando codifica as mensagens ditadas por espíritos superiores, na crença espírita, essas mensagens revelam as leis que regem a vida do universo e que são, coincidentemente, muito parelhas à visão do pensamento sistêmico, a começar pela relação entre encarnados e desencarnados. As influências que o plano espiritual determinam sobre nós não deixam de ser também uma relação de interação e interdependência. Quando a gente vai ler certas obras de Chico Xavier ditadas por André Luiz, eu já li aqui no Papo das 9 trechos que mostram, por exemplo, um universo. Nós aqui na Terra sofremos as influências. Isso foi ditado para Chico Xavier num dos livros de André Luiz. Nós na Terra recebemos a influência de outros planetas, porque os planetas emitem vibrações e irradiam sobre a Terra influências, outros corpos celestes. Recebemos as influências dos seres vegetais, a natureza verde, a flora, determina influência energética sobre nós. Os animais determinam influências energéticas sobre nós. As outras pessoas, por sua vez, irradiam em nossa direção magnetismo, determinam influências. Os minerais, a partir do subsolo, desprendem, irradiam vibrações que nos alcançam pelas plantas dos pés. As águas, o André Luiz fala a água é um veículo, a água transporta
transporta igualmente energias. A água é veículo. Já falamos da água aqui. A água é um dos elementos mais neutros do universo e ela carreia. Daí a razão pela qual se impregna a água de fluidos. A gente pode, pela força do pensamento, saturar a água de fluidos positivos, saudáveis, medicamentosos, pela força do pensamento. É a água fluidificada. Nós temos esse poder. André Luiz resume como a natureza pulsa e como a natureza é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. É lindo o estudo da ciência ecológica de Haeckel e quando a gente faz a sobreposição em relação a postulados que são referenciais para o espiritismo. É muito bonito isso. E vai além. Eu não vou entrar em todos os detalhes, por isso escrevi um livro, tem muita coisa aí. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Por exemplo, aspectos que aproximam o espiritismo da ecologia. Eu já falei que Kardec e Haeckel tinham muita afinidade com a ciência, muita afinidade com a ciência. Além disso, Kardec e Haeckel, por caminhos aparentemente distintos, também chamam a atenção para valorizarmos o tempo, porque o tempo urge. A gente não pode desperdiçar tempo. A ciência ecológica reporta o risco de um colapso planetário se a gente continuar destruindo a biodiversidade, envenenando as águas e o solo, poluindo o ar. Quando a gente lança a lixarada que não se degrada com facilidade ou não se degrada na linha do tempo, num planeta que é um só, a gente vai transformando o planeta numa lixeira. Então veja, os ecologistas dizem assim, não podemos desperdiçar tempo, é preciso reverter esse estado de coisas, a gente precisa parar de destruir o planeta, porque o planeta é a nossa casa planetária, não tem planeta B, não tem plano B. Essa é a nossa casa no universo, a gente precisa cuidar bem dela. Então os ecologistas, para ficar claro, eles olham para o relógio e dizem assim, o tempo está passando, a gente precisa fazer alguma coisa, ou várias coisas, para não permitir a destruição sistemática dos recursos naturais que asseguram a vida na Terra. E os espíritas o que dizem? Quando olham o relógio, precisamos prestar atenção, olha que interessante, porque, embora sejamos reencarnacionistas, embora sejamos espíritos imortais, a Terra, nesse momento, passa por um período de transição. Os espíritas acreditam que, neste momento, o planeta Terra esteja mudando sua vibração e sua frequência. Estamos saindo de um mundo que é definido pelos espíritas como de provas e expiações, para uma nova categoria de mundo, seria uma graduação do planeta. Tudo no universo evolui, na crença dos espíritas. A lei de evolução determina que nada é, tudo está, e tudo se transforma num processo incessante de evolução. O planeta também. O planeta muda, como tem mudado nos últimos 5 bilhões de anos. Nós estamos, portanto, ascendendo na escala dos mundos e estaríamos chegando, lenta e progressivamente, à condição de mundo de regeneração. A vibração do planeta muda e para nós, espíritos, que reencarnamos no planeta Terra em sucessivas experiências, para nós continuarmos reencarnando aqui, precisaremos ter a vibração compatível. Então os espíritas dizem, aproveita o tempo dessa encarnação, nesse período de transição, já que a Terra está mudando a sua frequência para melhor. No sentido moral é para melhor. Quer dizer, nós
só poderemos carimbar o passaporte de volta para a Terra numa encarnação futura, na crença dos espíritas, se tivermos a vibração compatível. Se a gente não tiver a vibração compatível, a gente haverá de reencarnar num outro mundo. No reino de meu Pai há muitas moradas, disse o Cristo. Para os espíritas, as muitas moradas do Pai são habitáveis. O espírita não perde o sono pensando, tem vida no universo? Pô, mas tem muita vida no universo. O universo é infinito. O que não falta por aí é mundo habitado. E a gente reencarnaria num mundo compatível com a nossa evolução intelecto-moral. Então, na crença dos espíritas, é bom não desperdiçar tempo e, de alguma forma, se a gente quiser retornar para a Terra num momento interessante, porque o mundo de regeneração seria um mundo onde ainda há dor e sofrimento, mas é um mundo onde a dor e o sofrimento não são comparáveis à dor e o sofrimento deste momento da nossa cultura, da nossa civilização. É outro gradiente de dor e sofrimento. Eu estou resumindo aqui criminosamente o conceito de transição planetária, tá? Então vamos lá. Ecologista, quando olha o relógio, diz assim, se liga porque a Terra precisa da nossa ajuda. E nós dependemos da Terra para viver. Quem ajuda a Terra, ajuda-se. Vamos cessar a poluição da água, do ar e da Terra. Vamos fazer diferente. E os espíritas, quando olham o relógio, dizem assim, eu sei que a reencarnação existe, eu sei que eu sou imortal, mas eu sei que essa é uma encarnação importante para eu me qualificar, me habilitar a permanecer nesse mundo regenerado. Percebe? Uma outra questão, outra página aqui, de afinidades entre espíritas e ecologistas. Espíritas e ecologistas criticam abertamente a doutrina espírita e a ciência ecológica, tá? Melhor falar assim. A doutrina espírita e a ciência ecológica criticam abertamente o consumismo. Repara, o que dizem os ecologistas? O consumismo é diferente de consumo. O consumo é em favor da vida. A gente precisa consumir para viver, todos nós. O consumismo alude a excesso e desperdício. E tudo que se compra a mais, tudo aquilo que você coleciona, leva para casa, compra sem precisar, né? Esse estoque crescente de bens descartáveis e perecíveis, tudo que você leva para casa tem pedacinho de planeta. Tudo o que você leva para casa, sapato, relógio, óculos, roupa, trocar de carro todo ano, ficar fazendo reforma na casa sempre, essa, eu diria, movimentação incessante que alude a consumo de matéria-prima, água e energia, tudo isso vem da natureza. Tudo isso vem da natureza, tudo isso gera impacto. Então, o consumo favorece a vida porque são os impactos inerentes à vida. Não dá para viver sem gerar impacto. Agora, o consumismo significa a gente assumir um lado predador do planeta. Eu não estou nem aí. Eu estou gastando porque é meu direito, é meu dinheiro suado, ninguém tem nada a ver com isso. Espera aí. Enxerga o que está embutido no consumismo. É isso que os ecologistas dizem. O consumo é um ato político. Consuma com moderação. Consuma o que você necessita. Consumo consciente. É isso que os ecologistas dizem. Economia colaborativa. Economia circular. Na natureza não existe lixo e o consumismo gera muito lixo. Então, se liga. Consumo e consumismo são coisas distintas. Consuma de forma consciente. Isso é ecologia, ciência ecológica. O planeta é um só,
os recursos são finitos, sabendo usar, não vai faltar. Sabendo usar, não vai faltar. Muito bem. E o Espiritismo, quando fala de consumismo? Mas o Espiritismo no século XIX já falava de consumismo? Falava. Aliás, é uma coisa especialíssima na doutrina espírita. A meu ver, pioneira. Porque século XIX, para pensar comigo. Você não precisa estar lá, eu não sou daquela época, pelo menos acho que não. Sabe lá Deus quem eu fui em outra vida. Mas você sabe que no século XIX não existia a palavra publicidade, marketing, não havia shopping center, não havia, como hoje, as mídias várias, né, fomentando o consumismo, né, as promoções. É só amanhã que você vai encontrar esse preço, aquele terrorismo para você. Poxa, eu não posso perder a chance, mas eu já estou devendo, já não estou com dinheiro sobrando. Não, mas eu pago em 20 parcelas. Eu pego o meu crediário. A pessoa não está precisando. Não é urgente, não deveria ser. A situação está difícil. Você ainda vai se encantar com um sofá pagando em 24 parcelas, sendo que o teu sofá está dando conta. Né? Então, veja, no século XIX, na codificação espírita, no ano de 1857, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro das obras básicas, Kardec tem uma parte do capítulo das leis morais, que é a lei de conservação. E na lei de conservação, explica-se como nós devemos ter cuidado, é a ética do cuidado em relação à nossa casa planetária. E existe um subtítulo que o codificador Kardec trouxe no meio da lei de conservação, que é necessário e supérfluo. Olha que loucura isso. Século XIX, Kardec. Não tinha Black Friday, gente. Não tinha essa loucura insana, essa marcha da insensatez, esse movimento de manada, as pessoas hipnotizadas do consumo pelo consumo, né? Do consumo irracional, do hiperconsumo. Não tinha esse deslumbramento que a gente vê hoje em relação à matéria. Mas já no século XIX, 1857, está lá Kardec falando necessário e supérfluo. Necessário e supérfluo. Por que a espiritualidade maior recomendava que tivéssemos muita atenção em relação ao que seja realmente necessário? Aquilo que a tua consciência não deixa em branco. Não mente, a consciência não mente. Você entra numa loja atraído por uma promoção, uma liquidação, aí você fica naquela tentação, vou levar, tá barato. Se você parar e pensar, eu preciso disso? Ou eu estou levando só porque tá barato? Eu preciso disso? Ou eu estou levando só para dizer para os outros que eu me dei bem passando aqui, comprando? Sabe? Ostentação, que ainda é algo pior. Do ponto de vista ético, moral, onde há tanta escassez, tanta gente passando fome, tanta gente sem nada, tanta gente em situação de rua. Você vai ostentar o quê? Pelo amor de Deus. Então, lá atrás, Kardec fala de necessário e supérfluo. E temos aqui a questão 705 do Livro dos Espíritos, que é a espiritualidade. Kardec pergunta para a espiritualidade: por que a Terra nem sempre oferece ao homem o necessário? É uma pergunta interessante. O pressuposto de Kardec é que naquela época já havia fome, ou já havia desigualdade, já haviam situações assim muito perturbadoras, que algumas pessoas poderiam dizer, mas isso, se a população continuar crescendo, não haverá comida para todo mundo? Será que vai ter casa para todo mundo? Como é que faz com todo mundo? Como se não houvesse planeta suficiente para suportar um estilo de vida digno para todos nós. Kardec pergunta, por que a Terra nem sempre oferece o necessário ao homem? A resposta é linda, é extensa, e o trechinho que eu mais gosto, que eu decorei, que é lindo, diz assim: a Terra
ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Olha que lindo. Não dá vontade de imprimir isso numa faixa e publicar nas redes sociais no dia do Black Friday? A terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Simples assim. Agora a gente não consegue ser simples. A busca pela simplicidade está presente dentro daquilo que ecologistas e espíritas defendem como, eu diria, meta existencial. Hashtag menos é mais. Hashtag menos é mais. Espíritas ecologistas, espíritas que eu digo é doutrina espírita, quem tem espírita muito distraidinho por aí, com todo respeito. Todo respeito. Mas a gente devia prestar atenção. Menos é mais. Simplicidade não é feio, simplicidade é o caminho. O Rei dos Reis reencarnou numa manjedoura pobre, porque não havia lugar para Maria grávida na estalagem. Não havia lugar para ela, grávida, para ter o seu rebento numa estalagem. Colocaram no estábulo, lá dos animais. O espírito mais evoluído, mais luminoso, crístico, vem ao mundo trazer o evangelho reencarnando, cercado de animais, num lugar que é o que temos para hoje, um estábulo. Simplicidade é tudo. Francisco de Assis inventou o presépio. Vocês conhecem o presépio? Alude à manjedoura, ao estábulo onde Jesus nasceu. A gente já está quase no final de setembro, outubro, novembro, dezembro, daqui a pouco é Natal. Aí a pergunta é, o seu Natal será um Natal cristão, se você for cristão, de qualquer denominação, ou um Natal pagão? Qual é a diferença? O Natal cristão é o Natal do aniversariante. É o Natal que o presépio de Francisco traz simbolicamente a memória do menino. Nasceu um menino, né? A celebração da vinda do Messias, que nos trouxe o evangelho de amor e nos provou que a morte não existe com a ressurreição. Essa é a celebração cristã mais importante, assim, da exaltação da vida numa manjedoura, simples. E tem o Natal pagão. O que é o Natal pagão? É o Natal do hiperconsumo, é o Natal que alguns vão considerar, para chamar de Natal, vai precisar de quê? Ah, não, sem árvore de Natal não tem Natal. Ah, não, sem nozes e avelãs não é Natal. Ah, não, sem muita comida na mesa não é Natal, não. Ah, não, sem bebida para todo mundo. Bebida, você sabe. Aquela que passarinho não bebe, também faz parte. Para alguns lares onde se celebra Natal, se não tiver aí a oportunidade de encher a lata, de muitos presentes, e a publicidade diz, ou sugere assim, olha, se você quer mostrar para alguém que você ama esse alguém, dê presente caro. Não dá michureba não, senão a pessoa não esquece. É uma coisa... E no Brasil em particular, que é um dos países do mundo com o maior número de cristãos, talvez a gente só perca para quem? Tem lugares, poucos no mundo. Tem um país que eu estou tentando me lembrar que tem mais cristãos que o Brasil. Talvez um. É verão. E muitos brasileiros, eu digo isso com muito respeito, não é uma crítica, é uma observação, fazem questão, para ser chamado de verdade o Natal, você tem que se vestir de Papai Noel, gente, no verão. Manja a fantasia de Noel, com direito a barba caudalosa, chapeuzinho, ho, ho, ho.
Então você mistura aí três tradições distintas. Três tradições distintas. Troca de presentes é uma tradição que vem de um lugar do hemisfério norte. Árvore de Natal é outra tradição que vem de outro lugar do hemisfério norte. Uma celebração que alude à prosperidade, no período entre safras, né? Vai começar a safra, né? E Papai Noel, Santa Claus, pintado de vermelho pela Coca-Cola na década de 1930, e o povo deslumbradíssimo, juntando, é uma miscelânea cultural. O Natal pagão é um Natal que você se distrai com 1000 coisas diferentes e normalmente se esquece do aniversariante. O espírito do Natal está ausente. A celebração que é refém da matéria é a prioridade. Eu não sou contra presente de Natal, eu sou contra consumismo e deslumbramento com a matéria. Você pode fazer um amigo oculto. Você pode educar seus filhos para não terem grandes expectativas, especialmente em momentos de crise, para receber um presentão caríssimo. E se você não der presentão caríssimo no Natal, não significa que você gosta menos das pessoas. Necessário e supérfluo. Espiritismo e ecologia convergem nessa direção. Meus amigos, eu vou marcar aqui no meu roteirinho, eu tenho uma colinha aqui para dizer o que eu não posso esquecer de falar. Então eu estou marcando aqui onde eu parei hoje. Domingo que vem a gente dá sequência. Eu quero lembrar para quem pegou o Papo das 9 agora. Essa semana, todos os meus livros eu abri mão de direito autoral, a renda integral vai para o Pantanal. E a Cláudia Geiger, jornalista do Pantanal, minha colega e parceira, vai hoje definir, eu pedi para ela hoje de manhã, Cláudia, me dá o nome de uma instituição que esteja precisando de mais dinheiro nesse momento para ajudar os animais, para ajudar os brigadistas. Como é que a gente ajuda daqui? Qual vai ser a minha contribuição? Quem entrar no site da Candeia, www.candeia.com/invertida André Trigueiro, para comprar todos esses livros, os direitos autorais eu já cedi, eu não ganho um centavo por eles. Espiritismo e Ecologia, A Força do Um, Cidades e Soluções, ou Viver é a Melhor Opção, a renda integral. Você pagou R$20 no livro, os R$20 que você pagou pelo livro, eu me comprometo a repassá-los integralmente para o Pantanal, para a organização que a Cláudia Geiger vai indicar. É meu compromisso. Eu vou prestar contas disso. Eu vou dizer para vocês na sexta-feira. Começa hoje e vai até sexta. Sexta-feira é o último dia, sábado eu faço a prestação de contas. O Ricardo, da editora Candeia, é muito criterioso, muito zeloso na discriminação dos pedidos. Quem quiser, aí eu vou deixar em aberto, tem gente que talvez não goste de aparecer teu nome relacionado na compra, fica à vontade, porque meu desejo é publicar os nomes. Eu quero publicar todos os nomes das pessoas que participaram da campanha que a gente está fazendo aqui para fazer chegar recursos para o Pantanal. Ok? Não podia ser de outro jeito, né? Sou brasileiro, sou jornalista, sou ambientalista, sou professor, sou espírita, sou cristão. O Pantanal está nesse momento desastroso causado por nós, essa destruição ignorante, atrasada, arcaica, criminosa da fauna e da flora. É o que está ao meu alcance fazer. A gente já vem ajudando de outras formas que eu não dou publicidade, mas aqui eu quero compartilhar com vocês. Estamos juntos. Quem estiver junto comigo, é só chegar. www.candeia.com/invertida André Trigueiro. Até amanhã, meus queridos. Um domingo de paz para todos vocês. Domingo é o dia da paz. Domingo é o dia da trégua, do refazimento. É o dia de reenergizar. Domingo é o dia para quem vai à igreja ou acompanha um culto. Tem o culto do... Meu Deus!
do Padre Fábio de Mello hoje, que participou com a gente da live segunda-feira e deu um banho aqui de espiritualidade. Se é para você acompanhar uma palestra espírita, uma preleção, um culto num terreiro de Umbanda ou de Candomblé, um culto budista, um culto evangélico que te eleve. Parabéns aos judeus, meus amigos todos. Feliz ano novo para todos vocês. Obrigado por tudo. Vamos em frente, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.